Olá, aqui é Cícero Miguel, hipnoterapeuta e terapeuta energético, fundador do movimento Salvar a Ti. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre uma coisa muito interessante, que é a diferença entre imaginação e fantasia. Eu fiz uma live falando, entre outras coisas, sobre a abordagem filosófica da realidade, da mente e dos aspectos que as compõem. E nessa live eu falei sobre o mundo das ideias de Platão, o mundo manifestado. Falei também sobre como Platão acreditava que era possível acessar esse mundo ideal, o mundo das ideias, o mundo perfeito, de onde todas as coisas teriam surgido, né, e seriam concebidas. E para Platão, a forma de fazer o acesso a esse mundo ideal é através da imaginação e da vontade. E também isso mexe com o que nós chamamos de realidade. Eu fiz um outro vídeo falando sobre o que é a realidade, como nós percebemos a realidade, dando alguns elementos para fazer você refletir sobre o que é real para você e o que não é. E quando a gente fala de imaginação, nós temos uma ideia de que é um mundo, vamos dizer assim, imaterial e que não contribui em absolutamente nada com a nossa vida prática. Mas na verdade não é bem assim. A imaginação, ela é algo totalmente ativo, ou seja, o que seria ser algo ativo? A fantasia, ela é uma coisa passiva. A fantasia é uma coisa que você absorve da cultura, do inconsciente coletivo. Ah, como assim? Por exemplo, você pode ter uma ideia de uma vida perfeita que está muito ligada ao que você vê em filmes ou em novelas, onde a vida perfeita, se você for mulher, é um príncipe encantado, provedor, que cuida de tudo, e você é amada e agraciada, etc. E se você é um homem, você tem uma outra perspectiva sobre essa questão, né? E isso é fantasia. A fantasia, você recebe as informações e você até se comporta como se elas fossem realidade em muitas situações. Outro exemplo de fantasia é quando você passa por uma crise de ansiedade, por exemplo, né? Você não criou aquela situação que te gera ansiedade, mas ela foi percebida ou por uma referência interna de você mesmo, através da sua biblioteca de referência do cérebro, das experiências que você teve, ou por o aprendizado externo, por exemplo. A gente aprende muito através de filmes de terror, né, que o escuro é perigoso, que a noite é perigosa, e são colocados uma quantidade de referências imensa em relação a isso. Então nós fantasiamos e confundimos essa fantasia com a realidade. A imaginação, ela é diferente. A imaginação, ela tem muito mais aspectos originais, onde você cria uma determinada história, certo? E coloca ou não ela em prática. Por exemplo, se você tem um projeto para a sua vida, você imagina-se daqui 2 anos, daqui 5 anos, com tais e tais metas e objetivos alcançados. Isso é imaginação. E essa imaginação, ela é muito falada hoje, fazendo referência a homens de sucesso, né? Pessoas que tinham habilidade de visualização, é chamada também essa questão da imaginação, com a habilidade de visualização, que está ligado com aquela questão do seu cérebro não entender o que é real e o que não é, e você gera aquela imagem mental, fazendo com que o seu cérebro acredite que aquilo já esteja acontecendo, ou que de alguma forma já seja a realidade para você, e aí vai fazer com que esse mesmo cérebro busque nas suas referências situações que te conduzam a alcançar aquela realidade que você imaginou. E por que
a imaginação e a vontade? Porque sem a vontade, né, a gente coloca a vontade como uma coisa muito simples, mas a vontade é movimento, é ação, é o que te coloca a fazer algo, a realizar algo, né? E veja como essa combinação é interessante. Você imagina, você projeta, você arquiteta, você gera aquela imagem mental na sua cabeça, né? E aí você parte para ação prática, que é onde está ligada essa vontade, né? Primeiro a gente pensa, a gente tem o desejo, sente a emoção. Quando você imagina de fato, de forma concreta, e tem essa habilidade de visualização, você é capaz de sentir aquela emoção no seu corpo. E aí você parte para a vontade, que é o que te faz realizar. Que para Platão também estava muito ligado com o auto-melhoramento e o auto-aperfeiçoamento. E que sem isso era praticamente impossível você acessar de fato esse mundo das ideias. E como que isso acontece em nível de tecnologia mental? Quando você realmente consegue gerar uma imagem mental, uma historinha mental que você conta para você, e você sente aquela emoção de como aquilo já estivesse acontecendo, o seu cérebro começa a criar redes neurais que vão estar agindo em congruência com essas ideias que você está gerando. Mas se você não toma nenhuma ação prática, ou seja, você não faz uso da vontade, essa mesma conexão ela se enfraquece, porque ela vai competir com uma programação que você já tinha anteriormente e que já tem conexões neurais bastante consolidadas. É por isso também que quando a gente fala de mudanças significativas, nós temos muito pouco resultado através da nossa mente consciente. Porque além dela significar em porcentagem de 3 a 5% do que é o nosso aparato mental, ela tem que brigar com uma programação desses outros 95, 97%, né, que tem uma série de caminhos neurais já muito bem estabelecidos. Pela ação do tempo, por reforço de experiências, reforço de gatilhos, etc. Mas isso não significa que você precisa do mesmo tempo para desfazer essas conexões neurais antigas e refazer conexões novas. O cérebro, ele tem uma habilidade gigantesca de mudar a perspectiva de uma forma muito rápida. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal falando como é possível mudar a sua vida no instalar de dedos. Por quê? Quando você acessa a sua mente subconsciente, nesse estado alterado de consciência, você consegue mudar aquele evento que gerou aquela conexão neural, fazendo com que o cérebro reinterprete essas situações, faça novas previsões, enfraquecendo fortemente aquela conexão neural, dando espaço para que o cérebro crie essa nova rede de conexões neurais e que essas conexões tenham muito mais força e uma capacidade muito maior de se manifestar na sua vida prática, na sua vida do dia a dia, né? E é por isso que acessar o seu subconsciente, que é essa maior parte da sua mente, causa um impacto tão rápido e tão poderoso na sua vida, né? Como eu falei aí na minha última live, quando você observa alguma coisa, você pode mudar aquela coisa mediante a sua perspectiva, né? É o que a física quântica chama de colapso da função de onda. Mas nós vamos falar mais sobre isso em outro vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e até mais.